Deus, glória a Deus. Uou, glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, queridos. Uma boa noite. É muito bom nós estarmos aqui juntos. Que presença de Deus que está sendo liberada aqui. Quantos sentiram a presença de Deus? Amém? Você sentiu a presença de Deus? Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre um tema muito importante. Pegue sua Bíblia. Para você que está aí online também, seja muito bem-vindo nessa transmissão. Você que vai assistir esse vídeo depois também, que essa palavra de Deus possa transformar o seu coração, que você possa ser completamente envolvido pelas verdades das Escrituras, porque essa é a realidade de Deus para nós. Em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia, nós vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo de 15 a 17. Gênesis 2, versículo de 15 a 17, vai ser reproduzido aí, para a gente poder acompanhar também. E diz assim a palavra de Deus, Gênesis 2, de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora nós vamos ler também Gênesis 3, de 1 a 8. Gênesis 3, de 1 a 8. Vamos lá, Gênesis 3, de 1 a 8. Que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ela fez uma pergunta. E respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Só até aqui. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, Senhor. Essa é uma noite onde nós podemos nos reunir juntos aqui como igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. O Senhor morreu na cruz por nós, por esse momento, mas não só por esse momento, mas por todos os momentos que nós vivemos. A sua palavra diz que o Espírito Santo, ele habita em nós, mas ele também está conosco. São duas coisas diferentes. Ele habita em nós para a eternidade, mas ele está conosco diariamente. Em tudo que nós fazemos, as decisões que nós vamos tomar, as nossas conexões, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, tudo nós podemos contar com a presença do Espírito Santo. Essa é uma verdade sobre nós. Portanto, nós oramos nesse momento para que o seu reino venha neste lugar. Pai, que o seu reino seja estabelecido aqui e que seja uma noite onde nós possamos ouvir a sua voz, entender a sua palavra e sairmos daqui mais construídos na verdade da sua palavra. A sua palavra é a verdade eterna e nós acreditamos nela. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai reproduzir um folder aqui. Nós vamos falar sobre como você enxerga Deus, mas também vamos falar sobre visão e missão. Eu quero iniciar aqui fazendo uma pergunta para nós. Como nós
enxergamos Deus? Como nós enxergamos o cristianismo, Jesus, o Espírito Santo? E por que isso é importante para nós? Você sabia que conforme nós enxergamos Deus, isso vai refletir a nossa visão sobre Deus, sobre o cristianismo, sobre Jesus, vai refletir a nossa missão na terra. Porque é visão e missão. Quando nós falamos disso, isso se remete a empresas, a corporativo. E sempre a visão de uma empresa, ela sempre está diante dos olhos dos seus colaboradores, porque eles vão saber a sua visão, a visão daquele ambiente, daquela corporação, e automaticamente eles vão saber qual é a missão. Então a visão, ela está ligada à missão. Então eu quero falar aqui sobre a visão, como nós temos enxergado Deus. Como nós estamos enxergando a nossa vida cristã, as perspectivas do nosso cristianismo e o que nós esperamos para os nossos dias. E o que nós esperamos para daqui 10 anos, ou daqui 5 anos, ou sei lá. Mas algumas coisas é importante e eu quero abordar sobre isso. Olha só, A.W. Tozer tem uma frase muito importante que ele diz assim: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Porque somos criados à sua imagem e semelhança, e se o interpretamos de forma errônea, logo de fato isso irá refletir na forma como vivemos diariamente. Também, ou seja, resumindo isso, a sua visão sobre Deus vai refletir sobre a sua missão, sobre como você está vivendo na sua casa primeiro, no seu coração, na sua casa, nos seus relacionamentos, em todas as tarefas que você vai fazer. C.S. Lewis, ele comenta uma frase interessante que diz assim: eu acredito no cristianismo, como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu vejo o sol, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Entende? Então ele está dizendo o seguinte, olha só, eu acredito em Deus, no cristianismo de Cristo, como acredito que o sol nasce todo dia, não porque eu vejo ele pessoalmente, mas porque através da luz desse sol, eu vejo tudo ao meu redor. E olha só, e A.W. Tozer também tem uma outra frase que ele diz assim, que é muito interessante: a maior arma de Satanás é a ignorância do homem quanto à palavra de Deus. Se você quer manter uma pessoa presa, mantenha ela ignorante, porque a ignorância mantém a pessoa presa. A gente sabe disso, que é uma verdade. Quantos já viram aquela foto de um elefante grande preso numa estaca? Porque ele não sabe do seu poder, da sua força. Então um elefante, ele cresceu preso numa estaca, e aí você olha um elefante grande. Não faz sentido isso, né? Um elefante grande preso numa estaca. Por quê? Porque ele foi condicionado àquele tipo de mentalidade, àquele tipo de pensamento. Mas o que eu quero trazer aqui nessa noite para nós, falando de visão e missão, sobre aquilo que nós pensamos sobre Deus e por que isso é importante para nós, nós sabemos que nós estamos no reino de Deus agora, amém? Quantos sabem que você está no reino de Deus, amém? Por que nós estamos no reino de Deus? Porque a Bíblia diz que nós somos libertos dos domínios das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então você está no reino de Deus. No reino de Deus é onde Deus domina, é o domínio de Deus. Reino. O rei está em nós e nós estamos debaixo do seu domínio. Então nesse reino, quem domina é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e nós estamos hoje no reino dele. Mas nós sabemos que existe um outro reino, que é o reino das trevas, que ele começa a se manifestar ali no Éden como um enganador, como um mentiroso. E nós lemos esses versículos aqui, e algumas coisas interessantes que a gente vai abordar aqui, e nós vemos que a história bíblica sempre é uma história de dois reinos. O reino de Deus, e também existe o reino do adversário, o reino das trevas. Diabo quer dizer mentiroso, enganador, e a maior arma do diabo é essa que ele usou lá em Gênesis, com Adão e Eva, e ele vem usando na humanidade, e ele vem usando constantemente na humanidade. Nós vamos ver isso. Olha só, quando nós lemos esses versículos, o diabo está usando uma ferramenta para tirar
a verdade de Deus da humanidade. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus disse assim, olha só, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. E aí, o diabo, Deus fala assim, ó, se vocês comerem, certamente morrerás. O diabo que está ali em formato de serpente, a serpente diz assim, olha, se vocês comerem, certamente não morrereis. Então você percebe que o diabo, a serpente, ele sempre fala ao contrário daquilo que Deus fala. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que você está em Cristo e uma nova criatura você é, e as coisas velhas já se passaram e o Senhor fez tudo novo, que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, que sobre você existe bênçãos, prosperidade, riquezas, mas muitas vezes você olha para você e você fala assim, cara, eu não vivo nada disso. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus tem promessas incríveis, transformadoras e relevantes para você, e parece que você não consegue acessar essas promessas, porque parece que vai acontecer com muita gente, menos com você? E sabe qual é a tendência de nós pensarmos isso? Com certeza é cairmos em pensamentos mentirosos. Com certeza é pensarmos que Deus tem filhos prediletos, ou é pensarmos que nós não somos santos o suficientes para recebermos o favor de Deus. Amém? Não é isso? Quantos pensamentos mentirosos o diabo lança constantemente, dizendo assim, olha só, não é bem isso. Porque a Bíblia vai dizer uma coisa interessante aqui, quando nós lemos, a serpente, ela mentiu para Eva, de forma que ela colocou Deus como errado. Ela falou assim, olha, a verdade é que se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, então é por isso que Ele não quer que vocês comam. Entende? Você percebe? A vontade de Deus ali, quando nós lemos, era que tudo aquilo que Deus construiu em Adão e Eva, era para que eles pudessem cultivar a terra e prosperar e estabelecer o governo de Deus em toda a terra, tudo aquilo que estava no Éden lá, quando Deus cria o homem e a mulher, e cria a terra e tudo que nela existe durante 7 dias, olha só, nesse momento ali, Deus estava estabelecendo a sua cultura, Ele estabelecendo o seu reino ali no Éden, e aí Ele dá uma ordem, olha, cultivem e façam que isso possa se reproduzir durante toda a terra, porque ali era o início do governo de Deus. Mas o governo de Deus ele foi impedido por causa que Eva deu ouvidos à serpente, Adão e Eva deu ouvidos à serpente, mas a Bíblia vai dizer que Deus criou os céus e tudo que nele existe, descansou num processo de 7 dias. E a Bíblia diz que Jesus ele morreu e ressuscitou ao primeiro dia da semana, que é no domingo. Então nós contabilizamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então Jesus, Deus cria os céus e a terra em 7 dias, Jesus está ali restaurando todas as coisas, ressuscitando no domingo, no primeiro dia da semana que se fecha em 7 dias. Então, qual que é a realidade de Deus agora para nós? Nós estamos em Cristo. E uma nova criatura nós somos, e as coisas velhas já se passaram, e eis que o Senhor fez tudo novo. Nós vemos a segunda mentira, quando Jesus também, ele entra ali no deserto, após ele ser batizado, a Bíblia diz que Jesus ele é batizado nas águas, e de repente quando ele sai, ouve-se uma voz que diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer a ele ouvir. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele imediatamente é conduzido, lá em Mateus, para o deserto, pelo Espírito Santo, e na primeira tentação, aparece novamente o enganador, o diabo, o mentiroso, e ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, olha só, então transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus estava fazendo? Ele estava combatendo o mentiroso, porque só existe uma forma de nós combatermos pensamentos mentirosos que nos travam na nossa vida. E qual que é a forma? Através da verdade bíblica. E aí Jesus responde assim para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que ele está dizendo? Olha, eu não vou dar ouvido às suas mentiras. Por que mentira? Porque o diabo estava contestando a identidade de Jesus, mas ele também tirou o motivo principal
quando ele fala de paternidade de Deus. Ele diz assim, olha, se tu és o filho de Deus, só que Jesus ele falou assim, olha, nem só de pão viverá o homem, porque eu não vivo daquilo que você está dizendo e das coisas dessa terra, eu vivo da voz de Deus, e ele acabou de me dizer lá, quando eu saí das águas no batismo, que eu sou um filho amado em quem ele tem prazer, entende? Jesus estava ligado na voz de Deus, tanto que nós vemos Jesus, ele pregando os evangelhos, e ali nós vemos também a natureza de Deus. Muita gente diz assim, eu acho que eu tenho uma enfermidade e Deus não quer me curar, mas eu vejo Jesus curando todas as enfermidades nos evangelhos. Isso não faz sentido, porque a Bíblia diz que Jesus levou toda a enfermidade na cruz do Calvário, ou seja, a mentalidade de reino deve sempre orar contra a enfermidade, porque a enfermidade não é de Deus. Sabe, se Jesus estivesse curando enfermos que receberam enfermidades por Deus, então ele estaria no reino dividido, ele não estaria no reino de Deus, entende? Então ele estaria sobre uma perspectiva de reino dividido, mas ele cura todas as enfermidades, ele liberta todos os cativos, ele transforma todas as pessoas que ele encontra, porque essa é a essência de viver assim na terra como no céu. Jesus ele está trazendo, na verdade, a cultura do céu para a terra. Então Jesus, na verdade, ele está trazendo, ele sobe no Monte da Transfiguração, no Sermão do Monte, ele prega aquele sermão, e ele não ficou lá, ele desceu, e ele cumpriu, e ele exerceu tudo aquilo que ele pregou. Essa é a verdade de Deus para nós. Mas refletindo sobre essas mentiras, olha só, uma coisa muito interessante, o Espírito Santo me chamou a atenção para a gente poder chegar em algumas concordâncias aqui. Olha só, quando nós pensamos em um mendigo que está na rua, eu vi isso e isso me impactou muito. Você sempre vai pensar o seguinte, cara, se uma pessoa que é rica, que tem muito poder aquisitivo, que é superior a esse mendigo, ele nem está preocupado com esse mendigo. Na verdade, ele vai passar... E cara, porque a cultura desse mundo prega isso, que os superiores, os top, aqueles que estão nas plataformas digitais, ou aqueles que estão indo numa alta performance, eles não querem muito saber das pessoas que estão tentando ali dia a dia, porque isso é um pensamento, é uma mentira. Quando a gente pensa em uma pessoa muito pobre, humilde, lá na rua jogado, a tendência é pensar que uma outra pessoa pobre pode ir lá ajudar ele, mas uma pessoa que tem muito poder aquisitivo, ele não vai perder tempo com aquele mendigo que está jogado na rua, não é isso? E quando nós vemos isso dá uma impressão e traz para nós de que o superior, ele não está preocupado com o inferior. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui que vai ficar mais claro para a juventude. Um feio, ele nunca acha que ele vai ser amado ou amada. Mas eu tenho exemplos vivos, Tiago casou, cara. Esse moleque casou, velho. Isso é uma prova de que a esperança... Cara, o Igor vai casar, velho. Os caras são brother. Mas, cara, esses moleques, eles estão estourando. Então sempre vai existir uma tampa para a panela. É só você orar e continuar que Deus vai trazer, amém? Quantos feios nós temos aqui? Amém. Eu declaro a beleza de Cristo, em nome de Jesus. E cara, olha só, um terceiro exemplo aqui que vai ficar bem mais claro agora. Esse não é... O reino de Deus é chegado, meus amigos, para todos nós. Um terceiro exemplo aqui quando nós dizemos que Deus deseja se relacionar com você. Olha só, Deus disse que Ele quer se relacionar com você. Sabe qual é o primeiro pensamento que vai vir na sua mente? Cara, não dá. Cara, o Deus 3 vezes santo, que a Bíblia diz que os anjos estão santo, santo, santo é o Senhor. Certeza que Ele tem um propósito na minha vida. Certeza que Ele quer se relacionar comigo, afinal de contas eu sou pecador, cara. Afinal de contas eu dei um monte de mancada essa semana, afinal de contas eu fiz um monte de coisa errada. Cara, certeza que Deus quer se relacionar comigo?
Por causa dessas mentiras e por causa dessas coisas que a sociedade impôs e prega constantemente a mídia, trazendo desgraça, miséria nos jornais, nós muitas vezes ficamos condicionados a isso. Mas eu quero dizer uma coisa, cara, Deus ama você. Deus te ama porque aquele que estava na glória, o homem, o Deus homem, deixou a sua glória, o Altíssimo, o soberano, o superior dos superiores, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele deixou a sua glória e veio habitar conosco. Você está entendendo? Essa é a perspectiva de Deus, essa é a visão que nós precisamos ter dele, que Jesus, ele tabernaculou, ele habitou conosco, ele veio para aqueles que estavam perdidos e ele restaura e faz nova todas as coisas. Olha só que interessante isso, a cruz, ela é a coisa mais revolucionária que aconteceu entre os homens. Sabe de uma coisa, eu vejo muita gente falando que Deus está irado, que Deus está, não vê a hora de você pecar para poder te punir, mas a Bíblia não define Deus como ira. A Bíblia define Deus como amor. Qual é o maior evento de Deus nas Escrituras? É Cristo vindo para a terra. É Jesus, ele deixa o Altíssimo, se despoja da sua glória, do seu poder, do seu senhorio, e ele vem se relacionar com os homens. Cara, Jesus está andando e uma mulher que tinha gastado toda a sua condição financeira, uma mulher rica que tinha dinheiro, ela gastou todos os seus recursos financeiros para ser curada de uma enfermidade, ela não conseguiu, cara. E então Jesus está andando, o Altíssimo, o puro, o santo, e aquela mulher toca em Jesus e imediatamente ela é curada. Você está entendendo? O puro, ele não se suja com o impuro, ou seja, Jesus, ele veio para ser condenado em nosso lugar, para que nós tivéssemos a visão exata de Deus. Sabe qual é a visão exata de Deus? Não é Jesus apresentando Deus como o rei que reina, o Senhor que está assentado no trono, porque isso nós sabemos, mas ele vem apresentando Deus como um pai de amor para mim e para você. Sabe, nessa noite eu sinto no meu espírito que nós vamos ser liberados para poder andar com a visão certa em nome de Jesus, porque Paulo vai dizer uma coisa, que nós temos a mente de Cristo. Sabe o que é ter a mente de Cristo? Cara, não é ter a mente de Jesus, porque Jesus como homem terreno, Jesus... Mas ele está dizendo, nós temos a mente de Cristo, é do Cristo ressurreto, é uma mente que é governada pelo céu e tem a missão de puxar o céu para a terra. É basicamente isso, é uma mente onde não é mais afetada por pensamentos mentirosos, porque estas verdades nos revelam que o diabo está constantemente diante de nós, dizendo, você não pode, dizendo, você... Olha só, eu estava pensando sobre isso, vamos raciocinar juntos sobre essa parada. Nós falamos assim constantemente, eu não sou nada sem Deus, cara. Eu vou morrer aqui, cara. Me mata agora. Tem um louvor que diz isso. Me mata agora. Eu falo, Deus, não me mata agora. Tenho uma esposa, cara. Tenho filhos. Não me mata agora. E aí, nós ficamos assim. Sem Deus eu não sou nada, porque Jesus é tudo. Isso é uma verdade. Só que quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia vai falar uma coisa interessante. Que em Cristo Jesus... nós somos mais do que vencedores. Nós damos mais atenção e foco para não ser nada diante de Jesus, mas quando Jesus morre na cruz e torna possível que nós sejamos livres, que nós sejamos a luz do mundo, o sal da terra, que nós sejamos mais do que vencedores, que nós declaremos palavras e realidades começam a ser criadas, nós nos acovardamos. Nós dizemos assim, porque os pensamentos mentirosos vai dizer assim, não, mas quem diz que você é a luz do mundo, cara? Sabe por quê? Porque a luz do mundo não peca, cara. A luz do mundo, você pecou essa semana, cara. Então isso são pensamentos mentirosos. Existe perdão para os nossos pecados. E nós precisamos começar a olhar para as verdades do Evangelho de Cristo Jesus e começar a andar nessa perspectiva.
O Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele nos ungiu para pregar boas novas aos pobres, para libertar os cativos, para trazer vistas aos cegos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a sua realidade de vida. A sua realidade de vida é que você está assentado com Cristo nas regiões celestes, onde você põe as suas mãos prospera, aonde você chega, a luz de Cristo é manifesta, aonde você chega como sal da terra, o sabor do reino começa a envolver pessoas, lares, famílias. Mas para que isso funcione, mas para que isso chegue nessa realidade, nós precisamos ligar isso aqui na terra, como já é uma realidade no céu, entende? Então, quando nós damos mais ouvidos para os nossos pecados, embora pecados têm que ser tratados, e nós pedimos perdão e pedimos arrependimento e transformação, mas como você está vendo Deus? A sua visão de Deus, a nossa visão de Deus, ela é a coisa mais importante que nós carregamos, porque se nós não tivermos a visão exata de onde nós estamos posicionados em Cristo, cara, eu vou dizer uma coisa, a gente pode passar a vida inteira vivendo como servos somente e não como amigos e filhos amados, entende? E olha só que interessante. Romanos 6, 9 e 12, 6 de 9 a 12, pode colocar aí para nós, Romanos 6 de 9 a 12, eu quero somar uma equação aqui, para que a gente possa juntar essas informações, Romanos 6 de 9 a 12, abram aí, Romanos 6 de 9 a 12, que diz assim, sabendo que tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele, pois o quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver ele vive para Deus. Assim também vós, fala assim, ó, assim também eu, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando assim, olha só, olha o que Paulo está dizendo, pega essa equação. Paulo está dizendo, considerai-vos, ou seja, ele está falando assim, olha, cara, faz as contas aí, faz as contas, porque Deus, Ele está te vendo dessa forma, olha só, juntamos os fatos aqui, Jesus morreu, Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus morreu, mas Ele ressuscitou dentre os mortos, mas a nossa fé em sua obra redentora para a nossa salvação. Resultado disso, morremos com Ele e temos a natureza do Cristo ressurreto em nós, cara. Você está entendendo isso? Sabe, nós nos vemos muitas vezes como o povo de Israel se via em rumo à terra prometida. É claro que isso é um processo, mas nós precisamos começar a incluir o Espírito Santo diariamente na nossa vida, porque a Bíblia diz que Jesus nos deu o Espírito Santo, Ele habita em nós e Ele está conosco em todos os detalhes da vida. Ou seja, o Espírito Santo quer interagir conosco diariamente, estar conosco nos nossos negócios, na nossa vida diária, como nós tratamos um cliente, como nós estudamos, como nós vivemos o nosso evangelho. O Espírito Santo está conosco para que você chegue na sua faculdade, no seu colégio, cara, para que você cure enfermos, para que você ore, para que pessoas que estão com depressão sejam transformadas e a alegria de Deus invada o coração delas. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas se nós não conseguimos enxergar isso, essa natureza do Cristo ressurreto em nós, se nós estamos sendo levados por pensamentos mentirosos. Uma vez eu estava pensando nisso, que eu estava na célula, e cara, eu lembro que eu tinha uma pessoa, muito meu amigo, que o cara falava assim, ele sempre falava isso. Mano, que morra, meu ego morra, cara, que meu ego morra, que meu ego morra, que meu ego morra, cara. Aí eu falei assim, cara, beleza. Seu ego tem que morrer. Mas quando você peca, a Bíblia diz que você já foi perdoado quando você pediu perdão e você ainda cultiva o seu pecado,
Você ainda fica assim, ai mano, mas eu dei mancada, cara. Mas, cara, o que Deus vai achar disso? De novo eu pequei nisso. Eu falei assim, cara, você fala pro seu ego morrer, mas você é o cara que mais cultiva o seu ego, velho. Você é o cara que mais cultiva o seu pecado, cara. Você está entendendo? Se a Bíblia diz que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, segundo os nossos pecados, mas Ele nos trata segundo a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão, é sobre essa perspectiva que nós temos que andar. Cara, eu posso te dizer uma coisa, não existe ninguém perfeito. Eu não estou pregando um evangelho liberal, eu estou pregando um evangelho acessível, aonde você pode entrar na presença de Deus, porque o que vai transformar a minha e a sua vida não é você imprimir um monte de regras e dizendo assim, cara, eu não vou fazer isso porque isso é errado, eu não vou fazer aquilo porque aquilo é errado. É claro que a conscientização é boa, mas nós precisamos entender o que vai transformar a nossa vida é o conhecimento da verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade que vai te libertar, entende? Não é você que se liberta, cara, não é o seu jejum que te liberta, não é a sua oração que te liberta, é a sua relação com Cristo que vai te libertar. É você ser firme e constante diariamente na presença de Jesus que vai te libertar. Olha, Deus atendendo aqui, ó, por favor. Eu estava precisando aqui, cara. Então o que acontece na verdade? O mundo, ele vai pregar isso, ele vai pregar uma cultura de superioridade. O mundo, o modelo de sociedade que nós estamos vivendo, se você ligar a televisão hoje e assistir os jornais, cara, eu vou te dizer uma coisa, você só vai ver desgraça, você só vai ver filho matando pai, pai matando filho, e tudo bem, nós temos que conscientizar disso, mas nós temos que olhar para o evangelho, para o reino de Deus, para as escrituras, porque quanto mais nós ficamos focados nos jornais, nas notícias desse mundo, na cultura dessa terra, nós não vamos viver a vida em abundância. Jesus disse, eu vim, o mundo, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aonde vocês vão colocar o foco de vocês? Em Jesus, na vida em abundância, nos evangelhos, aonde Jesus prega e cura todas as enfermidades, Ele liberta os cativos. Cara, nós não podemos conviver com enfermidades, nós não podemos conviver com prisões e achar que isso é a vontade de Deus, isso é engano. Nós precisamos viver sobre a perspectiva real do evangelho, que é a cultura do reino dos céus. Que é assim na terra como no céu. Jesus nos ensina isso na oração do Pai Nosso, que venha o seu reino, que venha o seu domínio, que venha todo o reino de Deus para minha casa, para minha família, para os meus negócios, para minha empresa, para tudo que eu vou fazer, e que seja feita a sua vontade, assim na terra, exatamente como é no céu. Será que no céu tem desgraça? Será que no céu tem pai matando filho, filho matando pai? Cara, será que no céu a gente começa muitas vezes a passar por momentos difíceis? Claro, existem permissões de Deus, mas muitas vezes a gente deixa o diabo levar a nossa vida, cara. A gente cai nos pensamentos mentirosos, a gente fica ouvindo, não, você não vai conseguir, e aí você fica chorando diante de Deus. É como o Heber falou aqui, nós somos o governo, nós somos reis e sacerdotes, nós ficamos ouvindo muitas vezes as mentiras do diabo, dizendo, não, você não vai conseguir não, cara, você não tem habilidade, olha a sua família, cara, olha a sua casa, olha de onde você saiu, cara, não é sobre isso, Jesus está vivo em nós. É essa a verdade de Deus em nós. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós herdamos toda a realidade de Deus. Em Cristo Jesus nós herdamos uma vida de céu na terra. E nós precisamos começar a fomentar isso. Sabe, é quando você acorda de manhã, você não dizer, meu Deus, que segunda-feira, pai, eu não aguento, eu estou cansado, eu não aguento mais aquele emprego, aquele trabalho. Não, cara, não é esse o foco. É você dizer, obrigado, pai, porque eu sou a luz do mundo e eu vou influenciar pessoas no meu trabalho. Obrigado, pai, porque eu sou o sal da terra. Obrigado porque eu sou um filho amado. Obrigado porque eu vou orar e aquele ambiente ruim da minha empresa, ele vai ser transformado, porque em mim está a autoridade de estabelecer o governo de Deus, assim na terra como no céu. Está claro isso?
Nós precisamos nos livrar dos pensamentos mentirosos, das mentiras do diabo e começarmos a viver assim na terra como no céu. Essa é a vontade de Deus para nós todos os dias. Essa é a vontade de Deus para que nós possamos ser e viver uma vida de evangelho constante e permanente. Jesus disse isso, sede firmes e constantes, sabe, nós não podemos mais nos deixar levar por sentimentos mentirosos. O diabo, ele prende as pessoas por sentimentos mentirosos, e eu quero declarar, coisas boas estão vindo sobre nós nessa semana, sinais de Deus estão vindo sobre nós nessa semana, bênçãos, amor, graça, verdade, também correção, porque Deus corrige os seus filhos, porque Ele ama, estão vindo sobre nós essa semana, sempre com o propósito de celebrar, de construir, de nos fazer nos tornar Cristo nessa terra, para manifestarmos as realidades de Deus, assim na terra como no céu. Eu tenho dito para os meus filhos, para quem é mais próximo de mim sabe disso, eu digo: Natan, você é um avivalista para essa geração. Natan, você é mais do que vencedor. Aonde você chegar, você vai estabelecer o reino de Deus. Os sinais já estão te seguindo. Olha para trás, moleque, os sinais estão te seguindo. Então ele fica assustado. Cara, os sinais estão te seguindo. Você vai curar, os enfermos serão curados, porque essa é a única realidade da natureza de Cristo em nós. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui nessa noite para nos impulsionar, para que nós possamos sair de uma visão de vitimismo e começarmos a assumirmos o governo de Cristo nessa terra, começarmos a vivermos como os reis e sacerdotes, os reis, aonde reis reinam a paz, aonde reis que não têm o conhecimento de Deus, que vivem uma vida fora das verdades bíblicas, a desgraça, a miséria, a terror, horror. Mas aonde os reis que ouvem a voz de Deus começam a reinar, os lares são transformados, a casa é transformada e eles não ouvem pensamentos mentirosos, mas nós, como reis de um rei eterno que vive em nós para sempre, reinando sobre o reinado do Rei dos Reis, e sacerdotes que estabelecem o governo de Deus através da vida de oração, do jejum e da palavra. É sobre essa verdade que nós temos que viver todos os dias. Sabe, a nossa visão sobre Deus e sobre o Evangelho vai implicar na nossa missão. Se nós não entendermos que a visão do Evangelho de Cristo é que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, a nossa missão vai ser uma missão de derrota, cara. Porque não existe meio termo, ou você é mais do que vencedor, ou você é derrotado. Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Mas quando você começa a considerar esta visão verdadeira, a visão do reino, você começa a viver uma missão aonde os valores eternos, os valores bíblicos, os valores do céu começam a se manifestar na sua casa e na sua família. Nessa semana nós tivemos 2 curas em casa, né, Rê? Eu saí sábado do casamento com uma dor tipo nas costas, cara, uma dor gigante nas costas, e eu falei assim: Renata, ora por mim. E aí a Renata orava e tipo eu falei, a gente tem um combinado em casa de que a gente não vai parar de orar enquanto a gente não for curado. Não é isso, Rê? E a Helena já está sendo treinada nisso, porque ela falou assim: mamãe, nós vamos orar até você ser curada. Em nome de Jesus, seja curada, seja curada, seja curada. Ela está curada 100%, eu fui curado 100%, eu não fui no médico e eu não tomei remédio, cara, eu tomei muita água. Sabe o que é isso? Nós precisamos, como foi ministrado no domingo, exercer esta fé bíblica. O Espírito do Senhor, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que veio sobre Jesus ali, e Jesus andava em sinais e maravilhas, esse Espírito está em nós. Mas se nós alimentarmos os pensamentos de que Deus está magoado conosco, oh, meu amigo, cara, não dá, velho. Deus, Ele nunca vai estar magoado conosco, porque Deus, Ele não tem sentimento de mágoa, Ele não está decepcionado com você, Ele já tratou muitos homens nessa terra, o que você precisa ouvir é a voz dEle em relação a você. É chamar Ele para se relacionar com você diariamente, ouvir o Espírito Santo diariamente, interagir com a presença do Espírito Santo diariamente. Então esta realidade de Deus começa a se tornar sua realidade. Você é mais do que vencedor, você tudo pode no Senhor que te fortalece. Olha só, existe uma diferença muito grande desses 2 tipos de oração. Se eu acordar de manhã dizendo: Senhor,
Cara, faz esse dia um dia maravilhoso, sabe? Eu tenho um monte de problema para resolver, Jesus. Nossa, eu não aguento mais aquele cliente, eu não aguento mais resolver problema, sabe? Tá difícil. Nossa, eu não aguento mais o meu chefe. Nossa, eu não aguento mais. Nossa, eu não aguento mais. Cara, olha esse tipo de oração. Agora olha esse tipo de oração. Obrigado, Jesus, porque eu sou um filho amado em quem tenho prazer. Obrigado, porque onde eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Obrigado, Jesus, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Obrigado porque eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes. Obrigado porque eu vou orar por muitos enfermos. Todos os enfermos que eu ver nessa semana, no meu trabalho, na minha casa, eu vou orar por todos eles, eles serão curados. Porque a Bíblia diz que o Senhor foi dado, foi tomado e está sobre ti todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, e o Senhor está vivo em mim. Então eu declaro o reino de Deus onde eu chegar, e os sinais do reino vão começar a acontecer. Deus não é evangélico, Deus não é batista, Deus é Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer estabelecer uma cultura em nós, mas se nós não estamos nos vendo como Ele nos vê, nós não vamos estabelecer uma missão de sinais. Não é só sobre curar enfermos, cara, mas é você prosperar na sua vida em todas as áreas, mas é você também começar a crescer e se desenvolver como pessoa. Deus não tem uma vida de derrota para você, não, não, não. O inferno é derrotado, o reino de Deus é vitorioso, é um reino eterno que prevalece para sempre. Entende o que eu estou dizendo? Essa é a realidade do reino, é sobre isso que nós temos que viver todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Nós temos que levantar todas as segundas-feiras, ou todos os dias e dizer obrigado, Pai, porque a Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor fez, e tudo que o Senhor faz é bom. Deus faz alguma coisa ruim? Pare e pensa e olha para Jesus nos evangelhos. Você já viu Deus fazer alguma coisa ruim? Deus não faz coisas ruins, cara. Deus faz coisas boas. Tudo que Deus faz é bom. E quando nós dizemos que esse é o dia que o Senhor fez, então você vai viver bênçãos, você vai viver prosperidade do reino, você vai viver as realidades do céu na sua casa e na sua família. Existe um valor eterno em você, o Espírito Santo está habitando em você. Você, Cristo Jesus morreu na cruz por você. Tudo que Deus tinha para fazer em nós, Ele já fez em Cristo na cruz. Nós precisamos entrar na herança de Deus e começar a ouvir a voz de Deus, e começar a ouvir as verdades do reino. E como nós fazemos isso na prática? Cara, é orando, é lendo a Bíblia, é declarando as verdades, é deixando de lado as más notícias. Sabe por quê? Porque o Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova. Filipenses 4,8 diz o seguinte: pensem nas suas mentes tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor. Ele está dizendo o seguinte, cara, alimente sua mente com pensamentos bíblicos, alimente sua mente, olha para Jesus nos evangelhos, fique nas escrituras, senta nas escrituras, lê o livro de Mateus inteiro, cara, lê o livro de Marcos inteiro, a sua mente vai começar a ser renovada por isso, e você vai começar a ver Deus como Ele te vê. Deus como Ele é, você vai começar a ver a bondade, o amor e a graça de Deus em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos renovar a nossa mente para que nós possamos viver uma vida assim na terra como no céu. Quantos desejam isso nessa noite? Glória a Deus, feche seus olhos, eu quero chamar o louvor.